Vamos prosseguir, 1 Coríntios, nós ainda estamos no capítulo 1, nós já vimos as duas primeiras mensagens, verso 1 a 9, e agora a partir do verso 10, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10 até o verso 17, se há alguém sem Bíblia perto de você, por favor, dê uma olhadinha, compartilhe a Bíblia com aquele que está aí perto, não tem consigo uma Bíblia. Você olhou bem aí, ao seu redor, se há alguém sem Bíblia, por favor, dê uma olhada atrás de você, à frente. Compartilhe a palavra com aquele que está sem Bíblia. Obrigado. Nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10, nos diz assim: Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, e ainda outro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanes. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua bendita palavra, e muito obrigado porque o Senhor, através do apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, trata de problemas atuais também. E nós pedimos, meu Deus, que o Senhor possa trazer essa sua palavra a nós no poder do Espírito Santo, não apenas em persuasão e preparação humana, mas em todo o poder do Espírito Santo do Senhor, quem inspirou essas palavras. Nós pedimos que o Senhor nos fale aos corações, corrija o que precisa, que o Senhor nos encoraje naquilo que nós devemos prosseguir. E ao Senhor nós rendemos toda honra e toda glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria daqueles que já são crentes há algum tempo, já tem alguns anos como crentes, com certeza já presenciou ou talvez já conheceu uma igreja onde houve divisão, onde houve desavenças sérias. Muitas igrejas muito próximas de nós se dividem por causa de desavenças entre os seus próprios membros. Esse problema, ele já existia na igreja desde os tempos do Novo Testamento. Os crentes de Corinto, eles estavam muito aquém dos padrões do Senhor Jesus em muitos aspectos. Nós veremos no decorrer dessa carta que eles viviam uma vida moral, espiritual, corrompida, e eles estavam muito abaixo dos padrões de Deus. E a primeira área que Paulo trabalha é exatamente a área das divisões e discórdias dentro da igreja. Então, talvez seja muito comum nós vermos isso lá fora, pessoas se degladiando, discussões, desavenças, falta de acordo, mas na igreja não. Divisões e discórdias, elas fazem parte da nossa vida, nesse mundo. Então começa quando ainda bebês, brigando por causa de brinquedos.
Uma criança, ela muitas vezes não tem interesse no seu brinquedo até que outra demonstre interesse nesse brinquedo. Então as divisões, as discórdias, elas começam na vida do ser humano quando ele ainda nem sabe falar, quando ele ainda é pequeno, brigando por causa de brinquedos, e muitas vezes as crianças choram, elas têm acessos de raiva, quando não é dado aquilo que elas querem ou quando é tirado algo que elas querem ficar. E assim nós crescemos. Nós começamos disputando brinquedos, depois nós queremos disputar sobre quem é o dono da brincadeira. Começamos as divisões, as discórdias, as brigas pelos brinquedos, depois por quem é que manda na brincadeira, depois por quem é que vai ser o chefe na idade mais adulta e depois quem é que vai governar. Há disputas entre amigos. É triste nós vermos que amigos de longas datas entram em discórdia e disputas, maridos e esposas entram em desavenças. Há disputas entre cidades, nações lutam contra as outras, chegando às vezes à guerra armada. E a fonte de toda essa luta é a mesma, meus irmãos. A fonte de toda essa discórdia, a fonte de toda essa divisão é a depravada e egoísta natureza humana caída. A fonte é o pecado. Tiago, capítulo 4, nós vimos esse livro há pouco tempo aqui na igreja. Ele diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matai e invejais e nada podeis obter, brigais e fazeis guerras. Tudo isso vem daqui de dentro, não vem do outro. A causa para todos os conflitos, brigas e desejos corrompidos, lutas, é o desejo egoísta do coração. Poucas coisas, meus irmãos, desmoralizam, desanimam, enfraquecem tanto a igreja, quanto discórdias, calúnias e divisões entre seus membros. Poucas coisas têm um poder tão destrutivo na vida da igreja quanto discórdias, calúnias e divisões. As divisões e discórdias, elas são uma realidade na igreja porque o egoísmo e outros pecados são realidade na igreja. É por isso que há divisões e discórdias, porque há pecado. Divisões e discórdias na igreja, meus irmãos, nós precisamos ter sempre isso em mente, que toda divisão e discórdia dentro da igreja desonra a Deus, rouba de Deus a sua glória. Divisão e discórdia na igreja desmoraliza, desacredita os crentes, rouba dos crentes a alegria, rouba dos crentes o serviço eficaz no reino de Deus. Divisões e discórdias mantêm o mundo na incredulidade. Então rouba do mundo o verdadeiro testemunho do Evangelho, porque Jesus disse que o mundo saberia que Ele foi enviado quando nós formos um. Então, esse é um preço muito alto para a satisfação de desejos egoístas. Roubar de Deus a glória, roubar dos crentes a alegria, o serviço, roubar o testemunho do mundo. É um preço muito alto para a satisfação de desejos egoístas do coração. Então, entre os muitos pecados, entre as muitas faltas da igreja de Corinto, divisões e discórdias, o primeiro ponto que Paulo ele trabalha. Isso nos faz pensar na importância desse assunto para a igreja. Lá havia muitos problemas. Nós vamos ver, se o Senhor permitir, no decorrer da carta. Mas esse é o primeiro ponto que ele toca. Tamanha dificuldade que isso traz para a vida na igreja. É na unidade da igreja, irmãos, que nós encontramos a alegria do ministério. É na unidade da igreja que nós alcançamos a eficácia do testemunho cristão ao mundo. Era assim a igreja. Atos 2, 46, 47 diz: e perseverando de comum acordo todos os dias do templo,
e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, a primeira necessidade da igreja de Corinto, apontada por Paulo, era essa harmonia. E é também a necessidade de muitas igrejas hoje. Na verdade, a harmonia é a necessidade de todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo no mundo. Paulo, então, ele dá início às exortações que vão ocupar toda a carta, daqui por diante até o final. Dos versos 1 a 9, ele mostra aos crentes o que eles são em Cristo. E agora, do versículo 10 do capítulo 1 até o final, ele vai, então, mostrar as dificuldades, ele vai começar exortações e instruções para a igreja. Então, o ensino é que para que o evangelho seja pregado com autoridade, irmãos, a igreja deve viver em unidade. Se nós queremos pregar com autoridade o evangelho que nós afirmamos crer, a primeira coisa que nós precisamos, como igreja, é viver em unidade. E esses versículos, 1 Coríntios 1, de 10 a 17, ele lida com 4 áreas básicas que se relacionam com a unidade. Quais são essas 4 áreas básicas? Primeiro, está aí no versículo 10, Paulo faz um apelo por acordo doutrinário. Ele diz: irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. É uma exortação. O que é uma exortação? A palavra exortar significa literalmente colocar-se ao lado para ajudar. Então Paulo, ele coloca-se ao lado dos seus irmãos e irmãs em Corinto, com o objetivo de ajudar a corrigir seus pecados e suas deficiências. Ele se coloca ao lado para mostrar e para ajudá-los a superar essas dificuldades e pecados. No início da carta, Paulo, ele se identifica como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele estabelece sua autoridade apostólica. Mas agora ele se dirige àquela igreja como irmãos. Ele se identifica como irmão deles, ou seja, ele está moderando a dureza da repreensão, mas sem minimizar a gravidade do pecado que eles estão vivendo. Ele estabelece um vínculo mais próximo com eles, mas não diminui a gravidade do problema que ele vai tratar. Eles são seus irmãos, eles são irmãos uns dos outros, e eles devem então agir em harmonia como irmãos. É o que Paulo está estabelecendo. Então, versículo 9, o versículo anterior a essa passagem, nos diz que nós somos chamados à comunhão do Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo está nos exortando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a entrarmos em acordo, eliminando as divisões entre nós, para que nós sejamos unidos no mesmo pensamento, sejamos unidos no mesmo parecer, porque nós somos um em comunhão com o Senhor. Nós devemos então ser um em comunhão com os outros. Se cada um de nós é um com o Senhor, então nós naturalmente seremos uns com os outros. Se não somos um com os outros, algum problema há na nossa relação em sermos um com o Senhor. A união em Cristo é a base do apelo de Paulo para essa unidade entre os crentes. Paulo, ele está falando ou se referindo à unidade de pensamento numa igreja local. Ele não está falando de todo mundo vestir a mesma roupa, o mesmo uniforme, falar no mesmo timbre de voz. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da unidade de pensamento na igreja local. Será que isso é possível? Então, humanamente isso é impossível, mas em nome e no poder de Jesus Cristo, Paulo está mostrando que é possível. Então Deus, ele não estabelece para nós padrões na capacidade humana ou com base na capacidade humana. Ele estabelece com base na provisão dele. Então todo padrão que Deus estabelece para nós como crentes, irmãos,
está baseado na capacidade que Ele nos dá para cumprir esses padrões. Então, tudo que Deus requer de nós, Ele mesmo nos capacita a fazer. Então, não importa o quanto essa ideia pareça impossível, nós andarmos numa mesma linha de pensamento, porque todos os crentes em uma igreja local devem estar de acordo com as coisas de Deus. Não é apenas estar de acordo entre si, mas estar de acordo entre si com as coisas de Deus. E isso significa falar a mesma coisa, é a igreja falar a mesma língua. Uma pessoa que chega aqui, que não conhece a igreja, ele deve entender que desde o pastor até os líderes, professores, os membros, todos nós falamos a mesma língua, nós caminhamos numa mesma direção, nós defendemos a mesma coisa, nós temos uma mesma linha de pensamento. Então é muito prejudicial quando em uma igreja cada um tem suas próprias ideias, cada um quer ter a sua própria interpretação da fé, cada um tem uma interpretação diferente das Escrituras, como se a Escritura ela fosse de particular interpretação. E o apóstolo Pedro deixou muito claro para nós que não é. Então, poucas coisas, irmãos, são mais prejudiciais em uma igreja do que estar dividida em várias facções, cada um com seus próprios pontos de vista, cada um falando aquilo que acha, não aquilo que coerentemente a Bíblia diz. Então, para que a igreja local ela seja espiritualmente saudável, harmoniosa, para que uma igreja local ela seja eficaz, é preciso, acima de tudo, irmãos, unidade doutrinária. Não é possível o pastor defender, através de uma mensagem, um ponto doutrinário no púlpito, e o membro da igreja, ele agir de outra maneira em qualquer outro lugar onde ele esteja. Isso traz prejuízo para a igreja. Alguém está no lugar errado, talvez seja o pastor. Mas quando isso acontece, certamente, algo ou alguém está fora do lugar. As divisões mais graves em uma igreja, irmãos, envolvem doutrina, questões doutrinárias. As grandes divisões acontecidas no meio da igreja cristã, elas aconteceram em função de divisão doutrinária. Cada membro da igreja, ele é responsável por submeter-se às doutrinas bíblicas ensinadas fielmente pela igreja local. Nós nos tornamos membros de uma igreja, nos submetendo às doutrinas pregadas, ensinadas por essa igreja local. Então, mas tudo bem, pastor, existem algumas coisas que estão muito bem claras, estabelecidas nas Escrituras, mas existem algumas coisas que não estão tão claras assim. O que nós vamos fazer com relação a essas coisas que não estão tão bem estabelecidas? Com essas questões que não estão tão bem definidas? Eu creio que a igreja local, irmãos, ela deve ter um só pensamento quando a liderança espiritual da igreja chegar em um acordo quanto a isso. Tendo discutido a questão e apresentado um parecer sobre essa questão. Então, professores, todos os que estão em posição de responsabilidade, todos que estão todos os que estão em posição de responsabilidade, todos os que estão em posição de influência, devem estar alinhados com a liderança. Meus irmãos, todos. Não é possível a liderança ensinar alguma coisa na igreja com relação, por exemplo, divórcio, recasamento, ministério feminino, papel do homem na igreja, em casa, papel da mulher, que são assuntos tão polemizados hoje em dia, e a igreja, ou membros da igreja andarem numa direção diferente, ou falarem de maneira diferente, ou agirem de forma diferente. Não é bom para a igreja que um ensino ele saia do púlpito da igreja, mas na escola dominical um professor ensine algo diferente daquilo que é ensinado. Isso mina a igreja, prejudica a igreja. Esses dias eu tive conhecimento de uma igreja
isso é preocupante, porque é uma igreja das nossas igrejas. Um professor na escola bíblica dominical ensinando que Jesus não é Deus como Pai. Uma pessoa dessa talvez não seja nem crente, como que ele vai ser professor numa escola dominical? E eu tenho certeza que isso não emana do púlpito da igreja. Então, irmãos, se todos não estiverem alinhados com a liderança, haverá confusão na igreja. E muitas vezes divisão, facções, envergonham a igreja. Nós temos muito bem definido aqui algumas questões, ou um parecer quanto a essas questões secundárias, mas que são muito importantes para a vida da igreja. Eu peço à igreja que esteja muito atento com relação ao que é ensinado, para que nós possamos ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Se não podemos ter, que nós possamos encontrar pelo menos um consenso, um meio termo, onde se pode chegar. Então a chave para a unidade na doutrina, nas decisões, é que nós tenhamos líderes comprometidos com a verdade das Escrituras. Homens que não estão perto do Senhor, homens que não estão bem ensinados pela palavra de Deus, não podem reconhecer e não podem concordar com a sã doutrina e não podem tomar decisões sensatas. Irmãos, nossa forma de governo, e ela é justa e correta, nós somos uma igreja democrática, cada um tem direito à voz e a expressar suas opiniões, e isso é louvável, e nós devemos defender isso. Mas é muito triste quando nós vemos pessoas que não conhecem as Escrituras querendo impor o ensino das Escrituras, ou um modo de pensar na igreja diferente daquilo que as Escrituras dizem. Como? Se ele não conhece essas sãs doutrinas, como é que ele vai poder tomar decisão sensata? É complicado. Sem conhecer a palavra de Deus, não se pode conhecer o erro, mesmo quando quer conhecer. Porque o erro, ele é detectado pela verdade da palavra de Deus. Então, como que alguém vai querer ditar o proceder, o parecer da igreja, sem que conheça a palavra de Deus e o que ela diz a respeito do assunto? Algumas pessoas, e nesses últimos tempos, muitos, não aqui na igreja, fora, têm questionado sobre o ministério feminino, essa coisa linda que acontece, e que nós estamos nos aprofundando cada vez mais, esse ministério essencial, que é o papel da mulher da igreja. O que acontece muitas vezes, em muitos lugares, é que a mulher ocupa um papel que não é o papel bíblico dado a ela, e o papel que deveria ser exercido não é exercido, e a igreja sofre. E alguém me pergunta, fala assim: pastor, é verdade que as mulheres não pregam lá na igreja publicamente? Elas ensinam para as mulheres? Eu falei: é verdade. Eu posso trazer testemunho de 20, 30 para você, de que isso é grande, maravilhoso e ajuda muito a igreja. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você já estudou sobre esse assunto? Não, nunca estudei. Por que você acha que é errado? Se nunca estudou. Isso não é coisa da Igreja Batista da Ressurreição, irmãos. Isso é um movimento mundial pelo retorno às Escrituras, algo que acontecia há muito tempo, do qual nós nos distanciamos, e que a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Eu louvo muito a Deus por esse ministério crescente de mulheres aconselhando mulheres, discipulando mulheres. Pergunto para vocês: fica bem para o pastor fazer isso? Não, é papel das mulheres, não é papel do pastor. Não fica bem ao pastor ou qualquer outro líder sair por aí discipulando mulheres. Esse é apenas um dos pontos, dentre tantos outros. Não é que os crentes, irmãos, eles devem ser cópias uns dos outros, Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso não. Deus nos fez de maneira individual.
Deus nos fez de maneira única, mas nós devemos ser da mesma opinião com relação à doutrina cristã, padrões de vida básico. Devemos ser da mesma opinião, um só. Os próprios apóstolos, eles eram diferentes uns dos outros, eles eram diferentes em temperamento, personalidade, capacidade, mas eles eram unânimes na doutrina, no comportamento da igreja. Então, quando as diferenças de compreensão, de interpretação, essas diferenças surgiram, a primeira atitude foi conciliar essas diferenças. Vamos nos reunir e conciliar nossas diferenças. Não havia lugar para vaidade egoísta, havia lugar apenas para a vontade perfeita de Deus na igreja. Nós lemos aqui no início o Salmo 131, e ele começa dizendo: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É bom e é agradável. Esse sempre foi o caminho de Deus para o seu povo, irmãos. Essa é uma fonte de bênção para os crentes em todas as igrejas locais. Queremos ser abençoados? Devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer. E essa fonte de unidade é o próprio Deus. Nós não podemos criar essa unidade. Nós somos chamados a preservá-la. Mas o perigo, puxa aqui um pouquinho, irmã, por favor, a criancinha. Mas nós também somos capazes de destruí-la. Nós não somos capazes de criá-la, mas nós devemos nos esforçar para preservá-la. E devemos tomar cuidado para não destruí-la. A unidade da igreja, ela já está estabelecida pelo Espírito Santo. Nós podemos mantê-la ou podemos prejudicá-la. Nós mantemos a unidade evitando divisões, discórdias, deixando de lado desejos egoístas do nosso coração. Nós mantemos a unidade da igreja colocando os interesses do nosso Senhor e os interesses da igreja acima de tudo. Segunda área, o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui, é a ameaça do partidarismo. Veja o que diz os versos 11 e 12. Ele diz: pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, outro: eu sou de Cefas, outro ainda: eu sou de Cristo. Paulo havia ministrado em Corinto 1 ano e meio. Ali ele permaneceu durante 1 ano e meio. Então, quando ele deixa Corinto, ele envia Apolo para ser o segundo pastor naquela igreja. Então, aparentemente, um grupo de judeus que fazia parte da igreja de Corinto foi alcançado pelo ministério do apóstolo Pedro. E aí logo surgiram grupos adotando os nomes desses líderes. E Paulo teve conhecimento desses grupos, dessa divisão, através de Cloé. E quem é Cloé? Provavelmente alguém influente na igreja de Corinto, que havia escrito para Paulo, ou havia visitado Paulo. De alguma maneira ele informou para Paulo que aquilo estava acontecendo. Então os dois primeiros grupos, cada um tinha seu ex-pastor favorito. Não, meu pastor favorito é Paulo, então eu sou de Paulo. Não, meu pastor favorito é Apolo, então eu sou de Apolo. O terceiro grupo tinha uma lealdade muito forte por Pedro. Não, eu sou de Pedro. E o quarto grupo, querendo mostrar uma piedade falsa, mas uma grande hipocrisia, eles pareciam pensar que eles tinham uma relação especial com Cristo. Não, nós somos de Cristo. Nós, esse grupo aqui, nós temos uma relação mais especial com Cristo do que todos os outros. Então, eles tinham o nome certo, mas eles não tinham o espírito certo. Talvez como alguns grupos hoje,
eles pensassem que não precisavam de líderes humanos. Talvez eles pensavam que não precisavam de pastores e líderes na igreja, apesar de ficar muito claro que é o próprio Deus que levanta pregadores, professores, o próprio Deus levanta outros líderes para a igreja. Então, ser líder na igreja não é coisa de pensamento humano, não é alguém que se autodenomina, que se levanta como tal, é um projeto de Deus. Pouco tempo eu tive conhecimento de uma igreja muito próxima aqui. Ela disse, quando o pastor saiu, falou assim: não, nós não queremos pastor, nós funcionamos melhor sem pastor do que com o pastor. É estranho. Talvez eles tivessem esse pensamento: eu sou de Cristo, então eu não preciso de liderança. Os crentes na igreja de Corinto se agarravam aos líderes que os haviam evangelizado, que os haviam ensinado, mas eles se agarravam tanto a esses líderes que cada grupo se tornou contrário aos outros grupos, dos outros líderes. Essa é uma das grandes dificuldades de uma igreja que se divide em grupos pequenos com lideranças para esses grupos pequenos. Eu conheci uma igreja que ela tinha pelo menos umas 20 igrejas dentro dela. Cada um tinha o seu líder. E foi difícil trabalhar com isso. Então, muitas vezes, como aconteceu na igreja de Corinto, muitos desses líderes, que esses grupos se tornam partidários, eles nem sabem disso. Muitas vezes, eles não são responsáveis por essa divisão. Agora, quando os líderes sabem disso, quando esses líderes incentivam essa lealdade especial para eles mesmos, eles se tornam culpados duas vezes. Porque eles são culpados de incentivar a divisão dentro da igreja. E eles são culpados de deixar se tornar o centro das atenções. Eles se tornam todo referencial. E o resultado inevitável disso, o que é? Desentendimento. É briga, disputa, conflito, é uma igreja dividida. Não um corpo unido. Então eu não devo ter um carinho especial por um líder? Não é isso que eu estou dizendo. É natural que isso aconteça. É natural ter um carinho especial pela pessoa que te levou a Cristo. Seria estranho se não tivesse. É natural ter um carinho especial por um pastor que alimentou sua vida com a palavra durante anos, por um professor de EBD, por um professor do departamento infantil, por um líder, um diácono que aconselhou, que cuidou, consolou. Mas isso se torna errado e se torna carnal quando nos separa dos outros e diminui a importância dos outros líderes. Aí já extrapolou, já é errado. Torna-se vaidade egoísta, é o oposto da unidade. Então, irmãos, espiritualidade produz humildade, união. Espiritualidade não produz arrogância e divisão. Carnalidade é que produz orgulho e divisão. Espiritualidade não. A única cura para divisões, discórdias na igreja é uma espiritualidade renovada. É uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Os textos bíblicos sobre vaidade, sobre carnalidade, sobre as evidências disso, deixam muito claro o pecado de um membro da igreja faccioso, contencioso. Então Paulo está dizendo que esses grupos, eles minam a igreja, é algo terrível, é uma ameaça para a saúde da igreja. Essas preferências que separam dos outros, que dividem dos outros, que às vezes diminuem a importância do outro. E aí no verso 13 ele nos fala sobre a unidade, que é a terceira base que ele vai tratar, que é a unidade em Cristo.
Ele diz aqui no verso 13: será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Então, o princípio central do argumento de Paulo é que os crentes são um em Cristo e nunca devem fazer algo que perturbe ou ameace a unidade. Irmãos, nós somos todos um em Cristo. Devemos estar atentos para não trazer discórdia onde há paz. Às vezes, estabelecer a paz diz respeito apenas em não fazer nada. Não é, em primeiro lugar, levar a paz onde há contenda, mas é não levar contenda onde a paz está estabelecida. Nenhum líder humano, não importa o quanto ele seja talentoso, o quanto ele seja eficaz, ele deve ter a lealdade que pertence só ao Senhor. Nenhum. Existe uma lealdade de cada um de nós, irmãos, devida só a Deus. E nenhum líder humano, ele deve ser alvo dessa lealdade inegociável, cega. Ninguém. Você nunca deve se submeter a um homem de maneira que você deve se submeter só a Deus. Só a Deus. Paulo, ele começa sua carta estabelecendo sua autoridade apostólica, mas ele não aceitou fazer parte de um grupo que carregava seu nome. Ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não quer fazer parte de um grupo que toma para si o seu nome, porque ele não havia sido crucificado em favor deles. Paulo não foi crucificado, nenhum outro foi. Nenhum deles foi batizado em nome de Paulo. Sua autoridade, a autoridade que Paulo tinha, foi delegada a ele por Deus. E seu propósito era levar as pessoas a Cristo. Não era trazer pessoas a si mesmo. E devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. A igreja cristã que se divide, irmãos, uma igreja que se divide é uma contradição. Ela não está exercendo o papel de igreja, não está funcionando como igreja, se ela está dividida. Romanos 12, Paulo diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Se somos um só corpo em Cristo, irmãos, estar dividido no corpo de Cristo é uma violação de nossa natureza resgatada, está em oposição à vontade do nosso Senhor. Não faz sentido um membro de um corpo estar separado, dividido, em oposição com o restante. Jesus, ele tem algumas orações registradas nas Escrituras, mas a oração mais longa do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada nas Escrituras, está em João 17. Depois das palavras de consolo, em João 14, 15, 16, ele faz uma oração conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. E uma das partes dessa oração, Jesus, ele apela por unidade. Tamanha a importância disso. Jesus, ele intercedeu pelos membros da igreja. E na sua intercessão, ele pede ao Pai por nossa unidade. Ele diz nos versos 21 e 22, João 17, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. É mais que uma oração, é um clamor do nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, para que sejamos um. Quando há divisão e discórdia na igreja, irmãos, nós testemunhamos contra o Senhor, diante do mundo. Nós dizemos: olha, não há possibilidade de nós termos união, porque Deus não é capaz de estabelecer
a nossa união. Quando há divisões, discórdias na igreja, nós enfraquecemos a igreja, minamos a igreja, expomos a igreja, nós envergonhamos aquele que morreu para nos tornar um nele. Irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só Deus. Como igreja de Deus, nós somos também um só corpo. Deus é um ser relacional. Igrejas que não creem na Trindade são heresia, heréticas. Há igrejas que se autodenominam unicistas, não há três pessoas. Há somente uma pessoa que se manifestou no passado como Pai, se manifestou no ministério de Jesus aqui na terra como Filho e agora manifesta-se como Espírito. Isso é heresia. Deus é um ser relacional, três pessoas distintas, não são três deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, perfeita harmonia, relação perfeita da Trindade eterna de Deus. E quando a igreja está dividida, ela está mostrando que Deus, ele não é assim. Isso não é possível, mas quando a igreja está unida, ela está refletindo essa glória da unidade de Deus. Como igreja de Deus, nós somos também um só corpo. Assim como Deus, ele é um só Deus. A quarta base e última, o apóstolo Paulo estabelece, é a prioridade de pregar o Evangelho. Qual é a nossa prioridade? Por que nós existimos como igreja? Por que ainda estamos aqui? Para fazer um nome para nós? Para nos tornarmos mais prestigiados? Não. E nós precisamos entender essa prioridade de pregar o Evangelho. Veja o que ele diz do verso 14 e 15. Ele diz: dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Crispo era o líder da sinagoga em Corinto, e ele foi alcançado pela pregação do apóstolo Paulo naquela cidade. A conversão de Crispo levou muitos outros em Corinto também a se converter, a crer em Cristo. Gaio, Paulo faz menção de Gaio em Romanos 16, foi alguém que o hospedou em sua própria casa enquanto Paulo estava em Corinto. Então Paulo é grato porque ele pessoalmente, ele batizou apenas esses dois homens e alguns outros. E isso livrou Paulo de dois desgostos. O de alguém se orgulhar, de criar grupos em função disso. Não, eu fui batizado pelo próprio apóstolo Paulo. Nós temos aqui um grupo exclusivo dentro da igreja dos batizados por Paulo. E o desgosto de alguém colocá-lo no lugar que é devido só a Cristo. O nome que deve ocupar o centro de todas as coisas e atenções é o de Cristo. De mais ninguém. E de novo, irmãos, não tem nada de errado em ter carinho especial por certas pessoas, como aquele que nos batizou, ainda mais se nós formos convertidos através do seu ministério, mas é muito errado ter qualquer orgulho por qualquer relação especial próxima a um líder cristão. Muito errado. Paulo, ele não se sentiu envaidecido porque tinha um grupo lá usando o seu nome. Ele não ficou contente com isso, ele não está festejando essa realidade dentro da igreja. Olha, tem um grupo ali que gosta tanto de mim que colocaram meu nome no grupo dele. Eu sou o grupo de Paulo. Não, ele não ficou contente com isso. Para ele não foi uma homenagem que aquele grupo de Corinto declarasse lealdade especial para ele. Ele ficou perturbado. Paulo está envergonhado com essa ideia.
como ele já tinha dito. Meus irmãos, nenhum servo de Deus, ele deve ficar satisfeito ao receber esse tipo de lealdade que é devida só a Cristo. Nenhum. Isso é decepção total. É por isso que eu sempre peço aos irmãos aqui, quando alguém perguntar de que igreja você é, qual igreja que você é? Igreja Batista da Ressurreição. Se você quiser mencionar o pastor, você pode. Diga assim, o pastor Adilson serve como pastor à nossa igreja. Nunca diga, eu sou da igreja do pastor Adilson. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Paulo, ele não admitia qualquer ideia de um culto formulado em torno de si mesmo, em torno de qualquer outro líder da igreja. Isso não pode ser concebido. Não pode ser aceito. Olha o que ele diz aí no verso 16. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. Paulo está preocupado com quem que ele batizou, com quem que ele não batizou, gente? Está nem aí. Ele não fica contando as pessoas que ele batizou, não. Quantas pessoas você já batizou? Não sei. Paulo nem tinha certeza do número exato de convertidos que ele havia batizado em Corinto. E ele está se referindo lá à igreja. Ele falou: olha, se batizei mais alguém, eu nem lembro. Isso não é importante. Verso 17, ele diz: por quê? Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Essa era uma das razões para Paulo batizar tão poucos convertidos, porque a vocação dele, o chamado dele era outro, né? E ele era fiel ao seu chamado. Ele não foi enviado para iniciar um culto de pessoas batizadas por ele. O seu chamado foi para pregar o Evangelho, foi para levar pessoas à unidade em Cristo, não a batizar e criar um grupo em torno de si mesmo. Meus irmãos, cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma missão específica no reino de Deus. Cada um de nós tem uma missão na igreja, que nós fazemos parte. E aí é que está a preciosidade da igreja. As diferenças de talentos, de dons, de capacidades que há entre nós. Onde, quando nós somamos tudo isso, nós nos tornamos um corpo que vai trabalhando junto e edificando a si mesmo em amor. Agora, nunca, em hipótese alguma, o nosso chamado é para criar divisões, para criar facções, discórdias na igreja. Nunca. Nenhum crente é chamado para isso. Nosso chamado seja para o que for. Se é para pregar, se é para auxiliar, se é para ensinar, se é para sustentar, se é para servir, seja qual for o nosso chamado, ele sempre deve ser exercido na unidade que Cristo espera do seu povo. Sempre. Unido ao outro, nunca separando do outro. Então, meus irmãos, para que o Evangelho ele seja pregado com autoridade, a igreja precisa viver em unidade. Precisamos avançar juntos na mesma direção, numa mesma linha de pensamento, falando a mesma língua, tendo a mesma direção. Leia de novo o verso 10. Olha, que exortação, que apelo. Irmãos, rogo-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Amém? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós possamos juntos honrar a Deus, dizer amém
a oração que o Senhor Jesus Cristo fez ao Pai, para que nós sejamos um só corpo unido, glorificando a Deus, enriquecendo uns aos outros, testemunhando ao mundo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.